irmãos. Paz do Senhor, igreja, nós estamos felizes por estar aqui. Eu estou um pouco mais surpresa, né, hoje. Hoje eu estou surpresa porque dia do meu aniversário ontem, né, e a gente espera receber. Hoje eu falei assim, vou para lá, os pastores vão pregar a palavra e vão me abençoar. Sem contar, irmãos, que quando a gente olha para trás assim, né, meu Deus do céu, treme nas bases. A gente treme nas bases. Só tem mestre, profetas de Deus, e eu falo isso com verdade. E estou muito feliz pela honra, então, que Deus me dá para transmitir a sua palavra. E quando o pastor orou, o pastor Sebastião, eu acho que ele foi revelado. A gente vem tremendo mesmo para aqui. Tremendo. Mas glória ao Senhor, porque Ele está na casa. Glória ao Senhor pela sua palavra, que a gente vai ler agora. E aproveitando que os irmãos estão em pé, Filipenses no capítulo 2, quero tomar um versículo na palavra do Senhor, para a nossa meditação nesta noite, alguns versículos. Filipenses no capítulo de número 2, carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 6, que ele está falando a respeito de humildade, de santidade, e a partir do versículo 6 eu vou tomar uns versículos que diz assim, vamos começar no 5, né? Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém, irmãos? Só até o versículo 9. Esse texto é um texto maravilhoso, falando sobre a humilhação de Jesus, falando que ele esvaziou-se dos seus direitos divinos, falando que ele veio a este mundo sendo Deus, mas ele esvaziou-se, ele deixou toda a glória, e veio se fazer homem, veio estar aqui, mas ele continuava, quando ele esteve aqui na terra, sendo Deus. Porque o escritor aos Hebreus, ele disse, no capítulo de número 1, que toda a expressão exata do ser de Deus estava em Jesus. E que Jesus era o resplendor da glória divina. Então Jesus, nele habitava toda a glória do Pai. E ele então, quando estava orientando aos discípulos, ele era o ápice, ele era o clímax da glória de Deus entre os homens. João escreveu isso, João falou sobre isso, e nesse texto que a gente está lendo, o apóstolo Paulo diz que esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, Deus, homem, ele veio a esta terra e se entregou por nós, e para isso ele se fez servo. Tanta glória, tanta majestade, que os anjos cantaram no dia do seu nascimento. Nós ouvimos aqui em mensagens anteriores, que não foi homens, que não foi mulheres, que apreciaram o nascimento do nosso Salvador Jesus, mas os anjos desceram do céu para louvar no dia do seu nascimento. E esse mesmo Deus que veio da sua glória, se fez homem, se fez servo. Diz o texto que ele desceu e se fez homem, se fez servo e se entregou por nós numa morte de cruz, numa morte de condenado. Mas esse mesmo Deus, em que toda a glória do Pai estava nele, quando em João 14, ele dando instruções aos seus discípulos, e alguém lhe pergunta assim, tristes, e ele pergunta, para onde iremos? Para onde iremos? Para onde nós vamos? O que a gente vai fazer? E ele diz assim, olha, ele fala para os seus discípulos, que faremos? Os discípulos perguntam, Senhor, para onde iremos? Porque só tu tens a palavra de vida eterna.
Ele era o Deus que tinha vida eterna, porque nenhum homem pode dar a vida eterna, mas Jesus podia. E ele, durante as instruções, quando alguém perguntava para ele: mostra-nos o Pai, nós gostaríamos de ver o Pai, a gente queria ficar feliz vendo o Pai. E aí ele diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, nós somos o mesmo. Olha, você não está percebendo? Pelo menos perceba pelas obras que eu faço. Eu e o Pai somos um. Ele então era a revelação, a expressão do Deus Pai. Mesmo assim, ele se esvaziou, deixou todos os direitos divinos e veio a este mundo. Este nome que é sobre todo nome, eu estava observando aqui. Desde o início do culto foi falado neste nome. Ele foi cantado no primeiro hino que ele abriu o Mar Vermelho. Ele foi cantado quando os adolescentes se apresentaram dizendo: é Ele que batiza com o Espírito Santo. Enquanto as crianças cantavam de novo, falando que Ele abriu o mar, e as mulheres cantaram ao Senhor. E este nome poderoso é o nome do grande Deus que está aqui nesta noite. E se o mar da sua vida está se mostrando inquieto, revolto, o Senhor está aqui nesta noite, e Ele tem uma palavra para o mar. E se Ele não tiver uma palavra ao mar, você pode ter certeza que Ele vai acalmar o seu coração. Oh, glória a Jesus, glórias ao Senhor. E esse Deus poderoso, o escritor aos Hebreus, capítulo de número 3, diz que esse nome, o nome do Deus todo tremendo e poderoso, que Ele é superior a Moisés. Irmãos, e quando a gente vê falar de Moisés, a gente lembra que era um nome que no Antigo Testamento os judeus reverenciavam, e também no Novo. Era um nome, um líder de Israel, um legislador, um grande homem que tirou o povo de Israel do Egito. Então era um homem que eles tinham grande admiração. Um homem que falava com Deus. Ele chegava tão próximo de Deus que o seu rosto brilhava, a glória do Senhor passava para Moisés. Mas o escritor aos Hebreus diz que ele é superior a Moisés, porque o nome dele tem poder. O nome de Moisés não era poderoso, era um grande nome, mas não é poderoso como o nome do nosso Deus. Não é poderoso como o nome de Jesus, porque o nome dele tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. E o escritor aos Hebreus continua falando sobre a superioridade do Senhor, e ele diz que ele era superior a Arão, o sacerdócio levítico, que ele era superior a esses homens que foram grandes nomes da nação de Israel. Ele era superior. Mas o apóstolo, ele diz assim: olha, tem aqueles sacrifícios que Arão orientou a nação de Israel, e que eles levavam bodes, touros, eles levavam ovelhas para sacrificar, e eu recebi o sacrifício. E ele diz assim: olha, se o sangue de touro, se o sangue de bode podia perdoar pecado, muito mais o sangue de Jesus, o Cordeiro Imaculado que se entregou pela igreja, pode perdoar as nossas ofensas. Se o povo de Israel, se eles acreditavam em um nome que era, ou melhor, que acreditava que aquele sacrifício podia perdoar, podia cobrir o seu pecado, muito mais o nome de Jesus que perdoa pecado. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é excelso, o nome de Jesus é tremendo, o nome de Jesus cura enfermidade, o nome de Jesus acalma a tempestade, o nome de Jesus faz proeza. No nome de Jesus há poder. E no nome de Jesus há autoridade em todas as áreas. No nome de Jesus vou falar de novo, porque no nome de Jesus há autoridade em todas as áreas. Você pode estar pensando agora no seu problema, você pode estar meditando agora na sua dor, você pode estar pensando na situação difícil que você vai enfrentar semana que vem. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é autoridade. No nome de Jesus, é no nome dele, é no nome dele, é no nome de Jesus.
Olha Mateus capítulo 28, ele mesmo disse, oh glória, coisa boa é quando a gente pode falar. Ele mesmo disse, é-me dado, é-me dado. Ele mesmo disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi Jesus que disse, não foi Moisés, não foi Arão, não foi os homens do passado, nem os profetas, nem o seu líder. Foi Jesus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é superior, ele é superior, ele é superior. Ele é superior ao sacerdócio levítico, ele é superior aos homens do passado e ele continua. O nome dele é poder, o nome dele é poder. Meus prezados, no capítulo 53 de Isaías diz que ele é superior às enfermidades, porque ele levou as enfermidades. Ele diz que ele levou as enfermidades, ele levou as nossas dores, levou sobre si, e o castigo, que era um castigo para ele trouxe para nós a paz, e ele levou as nossas enfermidades no madeiro, e no capítulo 5 de João, porque ele tem poder sobre as enfermidades, e no capítulo 5 do Evangelho segundo São João, acontecia, irmãos, um homem apareceu ali, e aquele moço, ele não tinha jeito mais, porque as condições físicas desse homem não permitia que ele chegasse até Jesus, não permitia que ele fosse curado ali naquele tanque. Então Jesus chega perto deste moço, porque Jesus não conhece dificuldade. Eu acho lindo isso, irmãos, porque o nosso Deus, ele não conhece impossibilidades, o nosso Deus não conhece impossível, o nosso Deus não sabe o que é dificuldade nem problema, o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Por isso que no nome dele há poder neste nome. Aí você pode perguntar, mas por que os crentes dizem? É porque o nome de Jesus não conhece limitação. Pode dar um glória ao nome dele, glorifica o nome dele, porque o nome dele não conhece limitação. E ele chegou para aquele moço, sabe o que ele perguntou? Uma perguntinha só simples, ele falou, queres ficar são? Queres ficar são? Era tudo que o homem queria, mas o homem tinha uma impossibilidade, mas o homem não conseguia chegar no lugar da bênção, e naquele momento, com a pergunta de Jesus, que parecia óbvia, não tinha resposta, claro que eu quero, não é verdade? E naquele mesmo momento, Jesus teve uma resposta para aquele homem, diz o texto que ele se levantou e andou. Oh glória a Jesus! Jesus tem poder sobre as enfermidades, e se você não tiver quem ajude, e se você não tem médico que solucione, e se você não tem remédio que alivie a sua dor, se você não tem paliativo, se você não achou nada nem ninguém que possa resolver, o nome dele está aqui nesta noite. O nome do Deus que tem todo o poder está aqui, porque ele é superior. Diz indo que ele vai além da medicina. É ele que vai além da medicina. E essa que ele fala já provou isto. Oh, meus irmãos, eu quero contar para vocês. A minha irmã mais velha, ela não andava até uma certa idade, que já era para as crianças estarem andando, e ela não andava. E a minha mãe crente, serva do Senhor, está aqui hoje. E ela levou o profeta de Deus, e já sem esperança de que aquela pessoa pudesse andar. E o profeta orou, e quando a mamãe chegou em casa e colocou a minha irmã mais velha no chão, a minha irmã começou a andar. Oh, glória ao Deus que cura! Oh, glórias ao nome do nosso Deus que cura a enfermidade e que faz paralítico andar, que tem poder, é o nosso Deus. Oh,
glórias ao Senhor, e até hoje ela anda para a glória do nome do Senhor, porque Deus é poder. Aleluias, o nosso Deus é poderoso. Se você tem uma enfermidade e você acha que eu não estou de olho, porque há dias atrás o pastor Sebastião orou aqui, e lá baixou, remanegaço, e ramanacalabaixou, começou, malahai. O pastor Sebastião estava orando e ministrou uma palavra ao nosso pastor Fernando. Eu estou de olho, eu estou de olho. E nessa semana, quando estivemos orando aqui no templo, na quarta-feira, eu senti que a graça de Deus está aqui para curar. E eu estou falando para você que o Deus que cura está nesta casa. Oh, meu Deus, é o Deus que cura que está aqui, é o Deus que muda a vida, é o Deus que transforma o sangue, é o Deus que limpa as células, é o Deus que faz coisas tremendas, que o médico não tem solução, mas ele não conhece possibilidade. É o Deus que não vê problema, é o Deus que não vê dificuldade. Creia, porque Ele pode estar te curando nesta noite. Meus prezados, esse Deus é tremendo, é Deus poderoso, é Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Ele não conhece dificuldade, Ele não sabe o que é enfermidade, porque Ele é o Deus que sara, é o Deus que sara que está aqui. Ele tem poder sobre as forças da natureza, a gente já ouviu aqui hoje. Ele tem poder sobre as forças da natureza. Marcos no capítulo 4 diz de um temporal. E quando eu estava olhando aqui os relâmpagos, eu estava lembrando, os discípulos estavam no barco e o temporal veio. A gente tem medo de temporal porque a natureza, as forças da natureza, mas o nosso Deus, Ele tem poder também sobre as forças da natureza. E aí quando os discípulos estavam naquele barco, e diz o texto que as ondas se levantavam, as ondas queriam engolir o barco, já viu o temporal, o negócio feio mesmo. E aí naquele dia, meus prezados, sabe, apareceu o nosso mestre, o general, o grande Deus, o todo-poderoso. Sabe o que é que ele diz? Sabe o que é que ele diz? Mar, aquieta-te. Vento, acalme. Para com isso, porque vocês estão agitados. Ele diz: acalma-te, aquiete-se. Irmãos, os discípulos ficaram maravilhados, que eles falaram assim: quem é este homem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Oh, aleluias! Até o vento e o mar, até as forças da natureza se submetem à sua voz. Não tenha medo do temporal. Não tenha medo das águas que se levantam. Não precisa ficar assustado com esse vendaval, com essa enxurrada que está se levantando, tirando a sua paz, tirando o seu sono. Ele vai cantar. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Ele vai entrar na sua casa. É o Deus que abriu o mar vermelho. Ele vai entrar na sua casa. Creia no Senhor. É o Deus que abriu o Jordão e os sacerdotes colocaram o pé na água. E quando eles colocaram o pé na água, olha, vai orar, buscar o Senhor, porque quando você fizer o trabalho da oração, do jejum, da intercessão, o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Deus vai acalmar essa tempestade. Deus está dizendo que Ele quer acalmar, mas Ele quer que você se apresente. Para que você tenha uma experiência. E você vai falar igual o discípulo: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Oh, aleluias ao nosso Deus, que tem poder também sobre as forças da natureza. Olha aqui, eu vou mais adiante. Ele tem poder também sobre a morte. Até sobre a morte Ele tem poder para curar.
Ele tem poder sobre o temporal, sobre as forças da natureza. E Ele tem poder até para aquilo que a gente não acha solução. Para aquilo que para o homem é impossível. A morte. O nosso Deus também tem poder sobre a morte. Ai, que coisa boa. E hoje eu estava à tarde conversando com os meus filhos. A gente estava falando sobre os milagres de Jesus. A gente estava falando como Deus é bom, irmãos. E você sabe como é que a mulher, né? A gente é espontânea, a gente chega a dar um grito assim de glória. Quando a gente conhece o nosso Deus e sabe o que Ele pode fazer. E eu estava lembrando do que eu tinha conhecimento sobre os milagres de Jesus. E eu disse: Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. E eu estava contando para eles de uma certa pessoa, que eu li no livro, eu não lembro agora o livro, de que essa pessoa, ele teve que amputar a perna. E quando o colega foi visitar, o irmão foi visitar, o irmão da igreja, quando chegou lá no hospital, o pastor Sebastião, ele tinha que amputar a perna. E quando o pastor foi visitar, que chegou lá e levantou o lençol da perna que tinha sido amputada, a perna estava no lugar. A perna estava no lugar, porque o nosso Deus também tem membros novos. Porque o nosso Deus é o Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus tremendo. O nosso Deus faz qualquer coisa. E eu estava contando isso para os meus filhos hoje à tarde. Eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. Como é que a gente entende uma coisa dessa? A pessoa levanta o lençol, e quando levanta o lençol, a perna está lá. Irmãos, quando eu li, eu me assustei. Quando eu li, eu me assustei. Falei: meu Deus, que é isso? Mas é o nosso Deus. Quem é este? Quem é este? Quem é este? É o Jeová que sara. É o Jeová que tem resposta. É o Deus Todo-Poderoso, Deus Trino, tremendo é o seu nome. E Ele está aqui nesta noite. Ele quer se revelar para você como Deus que cura. Oh glórias ao nome dEle. Oh, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. João, no capítulo de número 11, registra um fato que muitos já conhecem. Eu creio, irmãos, sobre a ressurreição de Lázaro. Meus irmãos, aquela família triste, aquela família já estava sem esperança, porque quem nutria, quem ia sustentar aquela família já tinha partido. E eles não tinham o que fazer. Eles não sabiam a quem recorrer. Com certeza aquelas irmãs estavam preocupadas tanto pela saudade, a falta do irmão, mas também pela sobrevivência delas. O que elas iriam fazer? Porque naquela época não tinha INSS, não tinha seguro social, não tinha essas coisas. E então elas estavam preocupadas. E agora elas pedem para chamar o mestre. Irmão, sabe por que a gente tem que chamar o mestre? Porque ele sempre tem resposta. A gente precisa chamar o mestre. A gente precisa chamar o mestre, porque ele sabe o que fazer, e na hora certa. E elas mandaram chamar. Mas qual não foi a surpresa? Que quando Jesus ficou sabendo ainda a distância, e ele demorou ainda algum tempo para chegar. E quando ele chegou na casa, mas você pensa que Jesus não sabia? Claro que não. Ele tem ciência de tudo. Ele sabia de todas as coisas, porque toda a divindade do Pai estava em Jesus. Ele era Deus também, 100% homem, mas também Deus, 100%. E aí Jesus chegou até a cidade, a casa daquelas moças. E quando o Senhor chegou ali, elas levaram Jesus até o local onde eles estavam enterrados. Irmãos, em outras palavras, diz assim: não tem mais jeito. Inclusive foi esta a fala delas. Elas disseram: não tem mais jeito. Eu sei, Senhor, Ele vai ressuscitar no último dia. Elas criam na ressurreição. E aí, Ele vai ressuscitar no último dia. Mas agora já passou tudo, já está perdido.
A crença de que até 3 dias ressuscitava, já tinha passado, já estava o 4º dia. Então, elas sabiam que não tinham o que fazer. E já está em decomposição, irmão. Ai, olha só, quando você acha que já está tudo perdido, quando você acha que não tem mais solução, o Senhor vai se levantar para você. O nome dele, que é poderoso, ele vai se apresentar para você como Deus que ressuscita as coisas que já estão mortas. Aquilo que para você já não tem mais jeito. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado, parece que não tem solução. Que você pensa que não tem, Jesus está aqui nesta noite. O nosso Deus está aqui com o seu nome forte, porque o nome dele é Deus forte. Oh, aleluias, é o nome dele, é no nome dele que nós estamos falando, o nome dele é Deus forte. O Deus forte está aqui, e quando você pensa que não, ele vai te surpreender, porque ele surpreendeu também aquelas moças. Ele chegou ali no meio do lugar onde estava Lázaro, que já estava sepultado. E ele chamou somente a Lázaro, porque se ele tivesse falado só sai para fora, todo mundo poderia ter saído. Poderia não, com certeza. Todos os que iam ouvir, iam se levantar. E ele diz, Lázaro, Lázaro vem. Lázaro vem, irmãos. A mesma irmã do defunto, que estava dias anteriores chamando a Jesus para resolver o problema. Ela estava, mas agora não tem jeito. Cheira mal, quem vai querer? Não, mas na hora que Jesus chamou a Lázaro, que ele disse, Lázaro, vem. Na hora que ele chamou, irmãos, pode estar até morto, pode não ter mais jeito, pode não ter solução, mas quando ele falar, quando ele bradar a sua voz, tem jeito. O problema será resolvido, as coisas vão voltar para o lugar. E assim aconteceu. Lázaro veio para fora e retomou a sua vida normal. Irmãos, o nosso Deus é poderoso. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Cada dia que eu entro nesta casa, que vocês sabem que eu sou apaixonada aqui, cada dia que eu entro na casa do Senhor, eu já entro crendo que Ele tem uma resposta para mim. Eu já venho crendo que Ele tem uma solução para os nossos problemas. Eu já entro crendo que Ele vai mandar o que nós precisamos, porque eu estou orando em casa, eu estou pedindo para Ele mandar as coisas, eu estou pedindo para Ele suprir, para Ele enviar, para Ele ordenar, para Ele mandar, para Ele fazer. E quando eu chego aqui, eu espero receber. Porque Ele tem para dar, porque Ele tem para dar, Ele tem para dar. Ele é o Deus poderoso e no nome dEle há poder. Ele já provou que Ele tem poder sobre as enfermidades, poder sobre o temporal. E nós ouvimos aqui, aconteça o temporal que acontecer, nós estaremos guardados nele. Ele tem poder até sobre a morte, e esse é o nosso Deus. Eu estou crendo que nós estamos ainda no início do ano, mês de janeiro. Muitas coisas, irmãos, nós veremos. Eu não estou falando de coisa material, eu estou vendo a resposta para aqueles adolescentes, porque eles estão pedindo para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu estou crendo, irmãos, na vitória de Deus para esta igreja. Eu estou crendo nos presentes, não é do meu aniversário, eu estou crendo nos presentes que Ele vai enviar para os nossos jovens, para as nossas irmãs, dons espirituais de visão, revelação, profecia, cura, porque Ele tem poder. Eu estou crendo nos cultos que nós ofereceremos aqui, irmãos. Parece que eu vejo cultuando ao Senhor as irmãs, os servos, aqueles que são fiéis,
cultuando a Deus por vitórias que alcançarão da parte do Senhor. Porque no nome dele há poder. É porque no nome dele há poder. No nome dele há poder. Eu gostaria de pedir para o Ministério de Música se eles podiam cantar um louvor que está no meu coração. O louvor diz assim: eis o mar, porque nós já estamos crendo, porque nós passaremos este mar. Atrás vem Faraó. Oh, aleluia! A igreja pode se colocar de pé, porque você vai dançar como Miriam dançou. Você vai bater o pandeiro. Você vai levantar o seu pandeiro em glória a Deus e aleluia. Calabai, labaxou, malabaxi, labaxai.